Olá, tudo bem? Eu me chamo Leandro Gomes, sou aluno de fisioterapia do nono semestre e sou membro do grupo de pesquisa em plasticidade músculo-tendine. E o título do meu trabalho é Influência do posicionamento de eletrodos e tipos de corrente sobre a fadiga muscular durante sessão de estimulação elétrica neuromuscular. A estimulação elétrica neuromuscular ela envolve uma série de estímulos intermitentes aplicados sobre a superfície do músculo que gera ativação de nervos motores periféricos e assim a contração muscular. E ela é usualmente aplicada em condições estáticas e com alta intensidade de corrente. Sendo assim, um dos seus fatores limitantes aí do seu uso é a fadiga muscular, definida como uma queda na produção de força do músculo esquelético como resultado de uma recém-ativação. Ainda assim, existe uma lacuna de conhecimento a respeito do seu uso quando a gente compara corrente monofásica e corrente bifásica, bem como o posicionamento de eletrodos sobre o tronco nervoso ou sobre o ventre muscular para uma maior produção de torque e menor ocorrência de fadiga. Da mesma forma, é interessante correlacionar esses fatores com a largura de pulso para uma melhor aplicabilidade da corrente. Sendo assim, o objetivo desse estudo é analisar a ocorrência de fadiga do tríceps oral a partir da verificação do torque evocado ao longo de uma sessão de eletroestimulação com 35 contrações, utilizando diferentes padrões de posicionamento de eletrodos e tipos de corrente e pulso a 20% da contração voluntária isométrica máxima. Bom, trata-se de um ensaio crossover experimental controlado e randomizado com indivíduos jovens e saudáveis do sexo masculino e feminino, em que foram planejadas 10 sessões para a execução da coleta de dados, separadas por um período de 7 dias. A primeira sessão era a sessão de familiarização dos indivíduos com os procedimentos de pesquisa, em que eram obtidas as variáveis de antropometria, a intensidade máxima tolerada na eletroestimulação do ventre muscular e do nervo tibial, e no final dessa sessão era feita a randomização dos indivíduos para as próximas sessões a respeito do tipo de corrente utilizado e posicionamento de eletrodos que poderiam ser esses. Bom, sendo assim, as sessões experimentais seguintes, elas eram compostas inicialmente por um aquecimento, seguido por a contração voluntária isométrica máxima. 2 minutos após era feita então as 35 contrações de eletroestimulação, em que a intensidade de corrente era ajustada para atingir 20% do torque obtido na contração voluntária isométrica máxima. Ao final dessa sessão, era feita mais uma CVIE. Bom, como esse trabalho apresenta resultados parciais devido à impossibilidade de coleta de dados, devido a adversidades encontradas durante a pandemia da Covid-19, foram avaliados até o momento 4 indivíduos, onde 6 tipos de corrente foram utilizadas, sendo CMV1 para 2 indivíduos, CMN1 para 2 indivíduos, CBV1 para 3, CBN1 para 1, CBN05 para 2, CB20 para 3 indivíduos. Bom, como a sessão correspondia a 35 contrações de eletroestimulação, a cada 7 contrações foi feita uma média do torque evocado, obtendo assim 5 pontos de média, para uma melhor visualização da variação do torque ao longo da sessão. Bom, ambas as correntes monofásicas e bifásicas apresentaram redução do torque ao longo da sessão, exceto a corrente monofásica aplicada sobre o nervo tibial de 1 milissegundo, que apresentou índice de fadiga torque negativo, ou seja, o torque aumentou ao longo da sessão. Sendo assim, a corrente bifásica aplicada sobre o nervo tibial de 0,5 milissegundos foi a corrente mais fadigável, enquanto a corrente bifásica aplicada sobre o nervo tibial de 1 milissegundo foi a corrente menos fadigável. Bom, apesar de terem sido mostrados resultados parciais, o que a gente pode obter desse estudo tanto as correntes bifásicas quanto as monofásicas geram uma fadiga muscular após uma sessão de eletroestimulação de 15 minutos e 35 contrações. A corrente monofásica aplicada no nervo com pulsos longos, em comparação à aplicação no ventre muscular, apresentou um aumento do torque evocado ao longo da sessão. Sendo assim, apesar dos resultados parciais, esses dados nos apontam que as correntes bifásicas e monofásicas proporcionam uma queda de torque semelhante ao longo de uma sessão de eletroestimulação e que a aplicação da corrente diretamente no nervo e a utilização de pulsos longos podem servir como estratégia para redução da fadiga quando comparada à aplicação no ventre muscular. Essas são minhas referências e muito obrigado.